Que tal tirar esse momento para mudar? Você já pensou em mudar? Você já pensou, já trouxe a consideração que você realmente poderia mudar? Eu tô aqui com o meu caderninho, né? E assim, uma coisa que eu gostaria de falar hoje, que é o evitar a mudança pode arruinar com a sua vida. E aí tem algumas vertentes aqui que a gente pode pensar, que é o medo do novo, o medo de sair da zona do conforto, evitar a maturidade, né, que é o crescimento a partir daquilo que a gente enfrenta da nossa dor, adiar o que os americanos chamam de changing point, né, que ali a gente pode traduzir como o ponto de virada, na virada de chave, né, ponto de mudança. E às vezes vai ser necessário que a gente tudo aquilo que a gente empenha dê errado, para que a única alternativa que sobre pra gente seja o caminho de fato da mudança. E pensando aqui hoje sobre essa questão da mudança, de evitar a mudança pode arruinar com a nossa vida, eu penso na mudança não somente a respeito daquilo que gira em torno da nossa vida, até porque a gente vive em sociedade, apesar de sermos pessoas diferentes, jornadas diferentes, nós vivemos em sociedade. E a partir do momento em que a gente consegue compreender que a gente vive em sociedade, a gente pode pensar nas próximas gerações. Eu sempre, quando penso nessa questão de gerações e pensar nas próximas gerações, eu penso naquela corrida com bastão, né, do atletismo, né, uma das modalidades do atletismo, que é você simplesmente, de fato, passar o bastão para o que está à frente para que ele dê continuidade à jornada e dali você para. Então eu consigo compreender que a mudança, ela vai muito além de somente nós, mas ela reverbera na sociedade. Quando ela reverbera na sociedade, a gente consegue compreender que a partir do momento em que a gente muda, melhora, cresce, sai da zona de conforto, enfrenta aquela dor da mudança, a gente tem um fruto gerado dentro de nós, a gente tem uma semente gerada dentro de nós. E a partir daí a gente consegue gerar essa semente e dar essa semente para a próxima geração que consegue usufruir desse fruto. E a partir daí das suas experiências, as próximas gerações vão passando adiante. Então, a partir do momento em que a gente consegue compreender que a gente precisa mudar e a gente evitar essa mudança, a gente automaticamente consegue compreender que temos um impacto muito forte na sociedade. Algumas pessoas têm numa esfera menor, às vezes ali na sua família, no grupo de amigos, no trabalho. Outras pessoas já têm um nível de alcance um pouco maior, alcançam grandes quantidades de pessoas. Então a gente consegue compreender que evitar a mudança só dá problema. Evitar a mudança, a gente atrapalha o segmento da sociedade, a gente atrapalha as próximas gerações. Aqueles que vêm, eles podem sofrer muito mais porque a gente deixou de olhar para nós mesmos e compreender que a gente precisa mudar e enfrentar a dor. E às vezes o que precisa ser mudado? Aí vai de cada um. Às vezes é o temperamento, às vezes é a forma de falar, às vezes é a forma de compreender a vida, compreender que não é somente ao redor do meu umbigo que a vida gira, conseguir compreender que, cara, um dia a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. E o que a gente pode levar? O que a gente pode, o que a gente pode deixar? O que a gente pode deixar de bom para aqueles que vão ficar? Além de pensar em questão de dinheiro, acho que é bem menor essa causa, mas eu digo muito mais no sentido de avanço como pessoa, como sociedade. O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Então, eu vejo que esses momentos de mudança, momentos de enfrentar a dor que a gente está passando, ou algo do tipo, ou evitar uma dor que a gente precisa confrontar para poder crescer e evoluir, E aí, pode ser qualquer que seja essa mudança, né? Qualquer que seja essa mudança, eu acredito que a gente pode chegar num lugar, né, que a mudança seja inevitável. E de uma certa forma a dor pode ser maior no momento dessa mudança. Então evitar ela, a gente só adia, ou melhor, a gente só aumenta a dor que a gente vai sentir no momento dessa mudança. Então,
Pense nisso, nessa questão da mudança, em questão de não somente em você, mas na sociedade, no meio que você vive. E quando eu digo meio que você vive, não digo numa esfera, numa escala de uma pessoa que arrasta multidões, mas naquilo que você vive, no seu dia a dia ali, na sua família, trabalho, amigos, né, na esfera onde você tem o seu alcance ali, no seu grupo de amigos que você frequenta, enfim. Então, a partir dali, do momento, você consegue compreender qual é o impacto, né, desse meu temperamento ruim que precisa ser mudado. Um amigo fala uma coisa e aí de uma certa forma eu vou pra lá e vou pra cima e brigo e eu sou assim, esse é meu temperamento. As pessoas são divididas nos 4 temperamentos, eu sou assim, não vou mudar, ninguém muda ninguém. E assim, eu de uma certa forma acredito que se uma pessoa está disposta a mudar, acho que ela muda sim, né? A partir do momento em que ela consegue compreender que ela precisa mudar. E eu acredito que de fato não vai mudar ninguém muda ninguém, mas influencia nas decisões, influencia nas atitudes. Então, pense nisso, reflita, mude o que tiver que mudar, porque é bom, é necessário para que a gente evolua como pessoa. E quando eu digo para que a gente evolua como pessoa, para que a gente acesse outros lugares, para que a nossa esfera de alcance aumente, para que mais pessoas saibam dessa mudança, para que mais pessoas sejam atingidas por essa mudança. Então, é muito maior do que somente mudar para você. Se você vive em sociedade, minimamente, essa mudança vai impactar os outros, com certeza. Então, reflita, veja que se você consegue mudar o que você precisa mudar. E vai no seu tempo, até porque a sua jornada é única, né? Então, pode ser leve essa mudança, de uma certa forma, por mais que ela confronte, mas ela sendo leve, ela precisa acontecer de uma maneira madura e de uma pessoa que, de fato, olha, reconheço, preciso mudar e vou mudar. E é isso. Não tem muito o que ficar dando volta, não. Então, reconheça, deixe e alcance a misericórdia.